Oi gente, tudo bem? Eu sou Glaucia do canal Estante Indiscreta e nesse vídeo eu vou comentar sobre a última leitura que eu fiz no ano de 2014. Eu encerrei o ano com uma leitura para o fórum do projeto Comédia Humana, que foi o Lírio do Vale do Honoré de Balzac, por essa edição aqui da LPM e não daquela que eu tenho lido da coleção da Biblioteca Azul, porque esse título aqui só vai estar presente no volume de número 14 e até a data de hoje só foi publicado o 8º volume, né? Ele faz parte ainda de estudos da vida privada, cenas da vida rural, e a gente resolveu passar esse livro à frente por indicação de uma das pessoas que está fazendo a leitura ali junto com a gente, quando a gente fez a leitura de Uma Filha de Eva, onde um dos personagens secundários, o Félix de Vandenesse, ele aparece como marido da protagonista. E a gente acabou ficando bastante curiosa em conhecer um pouco do seu passado amoroso e descobrimos que esse passado está sendo retratado aqui em O Lírio do Vale, né? A introdução desse livro, ele traz 3 curiosidades, para mim eu achei curiosidades. Uma em relação ao Monteiro Lobato, que é uma personalidade que eu admiro muito, e ele, quando fez a leitura desse livro, ele ficou simplesmente encantado, deliciado e indicou a leitura desse livro para vários escritores amigos dele. A segunda coisa que se diz aqui na introdução é que O Lírio do Vale é considerada uma das obras-primas do Balzac, mas é um livro que divide ali os seus leitores, né, entre aqueles que amam e odeiam essa obra. Eu fico ali no meio termo porque eu tanto odiei quanto amei e vou explicar o porquê no final. E a terceira coisa que eu achei curiosa é em relação à origem desse livro. Por que o Balzac resolveu escrever esse livro aqui? Naquela época, o Balzac, existia um crítico ali literário, o nome dele, deixa eu ver aqui, era Charles Augustin Sainte-Beuve, e ele era um crítico assim ferrenho da obra balzaquiana, tá? Ele pegava muito no pé do Balzac. Dentro do cenário literário ali da França naquela época, ele fazia questão de colocar sempre o Balzac em segundo plano e nunca colocando ele ali ao lado dos grandes escritores contemporâneos, né? Bom, e ele escrevia em sua grande parte, ele só escreveu ali livros sobre teoria e crítica literária, com exceção de um romance, o único romance da vida dele, que foi publicado em 1833 e se chama Volúpia. E nesse livro o tema vai ser a mulher virtuosa. Na mesma época, o Balzac havia publicado um livro que se chama A Busca do Absoluto, e nesse livro realmente o crítico pegou pesado com o Balzac ficou possesso, né? Ele usou de muita ironia, muito sarcasmo, colocando ali a obra lá embaixo mesmo. E o Balzac, ele teria dito, tá? 2 pontos entre aspas. Ele vai me pagar, vou atravessá-lo com minha pena, reescreverei Volúpia. E em 1835, 2 anos depois, surge O Lírio do Vale. Bom, esse livro aqui, ele é escrito de uma tomada só, ele tem 315 páginas e não tem divisão em capítulos, tá? Então são parágrafos bem longos e ele é narrado em primeira pessoa pelo Félix de Vandenesse da seguinte forma, né? Então na introdução ali a gente percebe que o Félix, ele está escrevendo uma carta, que seria o livro, para uma mulher de nome, deixa eu ver aqui, Nathalie de Manerville. Bom, a gente não fica claro em momento algum o que aconteceu, mas subentende-se que os dois ali de alguma forma estavam envolvidos um com o outro. O Félix deve ter aprontado alguma e vai tentar ali se desculpar, se justificar do porquê que ele agiu dessa forma, que a gente não sabe exatamente o que é. Então o livro todo é ele contando a sua história, né, a fim de se justificar desde a sua infância, quando que ele teve uma infância muito difícil, foi meio abandonado pelos seus pais, ele nunca teve afeto filial, né, afeto de seus pais, e sempre foi uma criança muito carente. E como essa característica acabou influenciando na sua vida posteriormente, na forma dele se relacionar com as mulheres, né? Então quando ele cai ali na vida, cai na sociedade, ele vai conhecer 2 mulheres. Uma é a Condessa de Mortsalf, que é uma mulher casada, mãe de 2 filhos, mais velha que ele, e é uma mulher extremamente virtuosa. E
na corte parisiense ele vai conhecer uma mulher inglesa, uma aristocrata de nome Arabelle Dudley, e a forma como ele vai se dividir entre as duas, né? A primeira é uma mulher extremamente virtuosa e com ela ele vai viver apenas assim um amor que, apesar de ser muito intenso, é um amor que um amor platônico, né? Mas parece uma relação de mãe e filho, que é uma coisa meio estranha, mas é assim. E com a inglesa ele vai viver aquela paixão realmente carnal, fulminante, pelas próprias características dela, que é uma mulher que vive pelo prazer, né? E ele tá ali se justificando para ela, dizendo como essa divisão que ele teve interferiu na vida dele, como uma mulher interferiu na vida da outra. Então o livro é narrado dessa forma, tá? Bom, eu confesso que eu não gostei da leitura. Essa leitura ela se arrastou, eu estava dando 2 estrelas, porque o livro ele é extremamente exagerado no sentido de melodramático, tá? É praticamente o Félix se lamentando o tempo todo, é um desfiar contínuo aí de suas lamúrias, dos problemas que ele teve com as duas, né? Isso tudo é destrinchado ao longo do livro todo, né? Então o livro acabou assumindo esse tom assim muito melodramático, na minha opinião. Então eu estava dando 2 estrelas, prestes a tirar o livro fora, quando nas 3 últimas páginas, quando se encerra a carta, né, a explicação do Félix gigantesca, e aí a gente vai ter a carta-resposta da Nathalie para o Félix, né? E essa carta fez com que o livro ali, a carta vale 5 estrelas, eu acho que eu já li 4 vezes, acabando de gravar esse vídeo eu vou ler mais uma vez, porque é uma carta simplesmente deliciosa, né? Eu acho que se você gostar do estilo ali, aguentar 300 páginas ali de puro chororô, o livro até me lembrou um pouco a narrativa dos sofrimentos do jovem Werther, que é um livro que eu não gosto muito, então acho que se você suportar esse estilo, vai ser recompensado no final pela carta da Nathalie, né? Tipo da coisa assim, meu filho, nunca diga tudo para uma mulher, tá? Um pouquinho menos. Então, no final das contas, acabei avaliando um livro em 4 estrelas, porque a carta aí valeu a leitura, tá? Outra coisa curiosa é que esse livro é considerado, ele tem alguns tons ali autobiográficos. A ação da história se passa em Tours, que é a cidade natal do Balzac. Balzac ele teve ali uma relação um pouco conturbada, uma relação de amor e ódio com a sua mãe, e em sua vida ele teve a influência de uma mulher, ele teve um envolvimento com uma mulher 22 anos mais velha, que é a Madame de Berny. E essa mulher ela teve uma importância muito grande, assim, tanto na formação sentimental quanto intelectual do Balzac, né? Então ele tem um pouco esses toques autobiográficos que para mim sempre acabam deixando a obra um pouquinho mais interessante, tá bom? Então é isso, espero que tenham gostado, deixem nos comentários se conhecem o Lírio do Vale, e recomendo, assim, se não quiserem ler o livro todo, acho que só a carta aqui já vale a leitura. Eu acho que pelo contexto já dá para entender toda a história lendo apenas essas 3 últimas páginas, tá bom? Então é isso, e volto para comentar as leituras agora de 2015. Até mais!